Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa. Legal estar aqui com vocês nesta segunda-feira, dia 1º de março. 1º de março é um dia importante na história da humanidade, né? Porque foi num dia como hoje, em 2003, que foi criada a Corte Penal Internacional, que realizou sua sessão inaugural em Haia. Haia, como você sabe, ou simplesmente é a terceira mais populosa cidade dos Países Baixos, com a população de cerca de 500 mil pessoas e com uma área aproximada de 100 quilômetros quadrados. Está localizada no oeste do país, na província da Holanda do Sul, da qual também é capital. Haia foi escolhida como ponto central para existir esse Tribunal Penal Internacional. E para que ele serve? Ele é o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente. Foi estabelecido em Haia, no local de sua sede, conforme estabelece o artigo 3º do Estatuto de Roma. Lá são julgados crimes contra a humanidade. E, nesse momento que nós estamos vivendo agora, é uma reflexão pensar sobre o Tribunal Penal Internacional como uma corte que irá julgar os criminosos, as pessoas que cometeram crimes durante essa pandemia, que podem ter resultado na morte de milhares, milhões de pessoas. Alguns governantes agiram de forma a causar o maior prejuízo possível na pior hora. E isso, eventualmente, pode ser considerado um crime contra a humanidade. E aí o julgamento será justamente nesse tribunal, o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Sejam todos bem-vindos ao Jornal de Campina Grande em mais uma edição. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Muito bem, e na edição de hoje nós vamos destacar as principais notícias do dia, com comentários, você já sabe, você pode participar mandando seu e-mail para mim, arquimedesonofrio@gmail.com, ou me seguir nas redes sociais, no Instagram, @Arquimedes de Castro. E hoje nós vamos falar sobre as notícias do dia, não é? E a principal notícia do dia hoje é um impasse entre os governadores e o presidente da República sobre medidas da pandemia do coronavírus. Há um impasse, né? Os governadores querem que o presidente, o Ministério da Saúde, passe a adotar uma medida única nacional para conter a contaminação pelo novo coronavírus e reduzir o impacto da doença nos hospitais, que estão todos superlotados. Governadores de 16 estados assinaram uma carta na qual contestam o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que continua sem partido, por uma postagem na qual listou valores que o governo federal teria repassado em 2020 a cada estado. De acordo com o documento, os recursos efetivamente repassados para a área de saúde é absolutamente minoritária dentro do montante publicado pelo presidente. Na conta simplificada que retirou do portal da Transparência, Localiza SUS e Senado Federal, Bolsonaro citou valores diretos, saúde e outros indiretos,
suspensão e renegociação de dívidas e colocou à parte o valor do auxílio emergencial. A postagem ocorre em um momento em que o governo federal é cobrado a voltar a financiar leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, destinado a pacientes de Covid-19. De acordo com os governadores, os dados estão distorcidos, porque englobam repasses obrigatórios pela Constituição Federal, que estão previstos pelo Pacto Federativo. A situação absurda similar seria se cada governador publicasse valores de ICMS e IPVA pertencentes a cada cidade, tratando-os como uma aplicação de recursos nos municípios, a critério de decisão individual, é o que diz a carta. Ainda de acordo com os governadores, os recursos efetivamente repassados para a área de saúde correspondem a uma parcela absolutamente minoritária dentro do montante publicado, e os instrumentos de auditoria de repasses federais estão em vigor. A estrutura de fiscalização do governo federal e do Tribunal de Contas da União tem por dever assegurar aos brasileiros que a finalidade de tais recursos seja obedecida por cada governante local, é o que diz a carta. Há uma briga política, né? E a briga política se estabelece porque o presidente Jair Messias Bolsonaro se recusa a determinar qualquer medida restritiva de âmbito nacional para conter o contágio pelo novo coronavírus, que tem o nome científico de SARS-CoV-2. SARS porque é uma sigla em inglês para essa síndrome respiratória aguda grave que acomete os doentes de Covid, uma síndrome tão poderosa e tão grave que nem mesmo numa UTI é possível salvar o paciente. 75% dos pacientes que entram numa UTI SUS morrem. Quando se trata de uma UTI privada, esse número cai para 25%. Em média, metade dos brasileiros e brasileiras, ou qualquer um no mundo que entra numa UTI, metade morre, metade sai com vida. É uma chance meio a meio de sobreviver. E ainda destaque da manchete no portal da Folha de São Paulo: governo não usa 80 bilhões de reais de gasto do pico da crise de coronavírus, é lento. Governos pedem a Pazuello, que é o ministro da Saúde, medida restritiva única, mas ministério descarta porque Bolsonaro não deixa. Líder do governo quer trava para gastos extras com pandemia em 2021. E aqui eu faço um parêntese, porque tudo tem uma explicação, né, nos discursos políticos. E o discurso político do presidente tem uma explicação bem óbvia. Ninguém gosta de ficar trancado dentro de casa. Ninguém. É considerado inclusive uma doença. Quando uma pessoa fica muito tempo sozinha, trancada, sem sair de casa, dizem que ela está doente. Então, nós enxergamos o isolamento como uma doença psicológica, inclusive. Então, quando o presidente se põe contra o isolamento, repare que a tese que ele levanta tem mais chances de adesão por parte da opinião pública do que a de um governador ou de um prefeito que chega e diga: olha, fique em casa, se isole, porque está rolando uma pandemia e o vírus está aí, você pode se contaminar os outros, morrer. Então só saia quando for essencial e, se puder, nem saia. Se estiver no grupo de risco, se isole completamente. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Ninguém quer se isolar. É como vacina. Quando nós fazemos campanha dizendo para as pessoas que elas devem se vacinar, a campanha contra a vacina, ela tem muito mais chances de funcionar. Porque tem gente que tem pânico, pavor de agulha. E assim, considera levar uma vacina
uma coisa absurda, é um pânico, né? Veja só, é uma fobia, não é uma fobia de um ou outro, é uma fobia coletiva. Grande parte das pessoas tem muito medo de levar uma agulhada, uma furada, né, de agulha, ou seja, ser vacinado. Adultos, inclusive pessoas que, inclusive, deveriam estar conscientizadas, mas é uma questão psicológica, não é uma coisa que se possa raciocinar sobre. É como o isolamento. As pessoas sabem que é necessário, mas não conseguem ficar isoladas. As pessoas sabem que a vacina é necessária, mas têm medo. Um medo da furada, da fobia. A fobia que se instala por causa do ritual de vacinação. Isso deve ter alguma explicação psicológica mais elaborada. Aqui estou analisando apenas do ponto de vista social. O fato é que os argumentos do presidente têm um apelo popular muito maior. Né? São argumentos com apelos populares gigantescos. Porque se você chega para as pessoas e diz, você não precisa se vacinar, que legal, não vou ser furado. Você não precisa ficar isolado, pode sair, tanto faz. Então, quem é que vai ficar isolado? Repare que o que o presidente tem dito, e ele é um homem muito convincente, tem milhões e milhões de seguidores no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, em tudo que é rede social. Então o que ele diz repercute e ele sempre fala aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que tem apelo popular. E nesse momento o que tem apelo popular é justamente o que não contribui para o enfrentamento do problema. É um problema muito grave, que requer medidas muito duras, que causam sofrimento a muita gente, que provocam a quebra das empresas, colapsam o empreendedorismo, faz as pessoas perderem emprego, perderem renda, perderem as condições de sobrevivência. Então, repare, nós estamos numa situação muito difícil. O problema é que as medidas para sair do problema são dolorosas, difíceis de serem tomadas. E esse é o motivo do impasse, o impasse que nós estamos passando agora. Repare que tudo isso tem uma explicação. As pessoas mais populares na internet, essas que têm milhões de seguidores, elas fazem aquilo que os seus seguidores querem. Elas dizem o que os seguidores querem ouvir. E aí vão engajando o discurso com mais gente, com comentários, com pessoas que apoiam. Então, o indivíduo que se dedica a conseguir o tempo todo mais seguidores, ele sempre terá um discurso de engajamento, um discurso que agrade. Um discurso que desagrada, repare, afasta. O indivíduo que tem o foco, né, os seguidores, de falar para os seus seguidores, ele jamais fará um discurso duro, um discurso mostrando que é preciso fazer sacrifícios, que algumas pessoas vão sofrer, que é necessário, mas que depois nós vamos sair dessa situação. Esse discurso não cabe na argumentação do presidente da República, que está focado em aumentar os seus seguidores e aumentar a sua popularidade para se reeleger. O foco do presidente é manter-se no poder, reeleger-se, né, e manter-se dentro dessa estrutura, dessa bolha digital, aonde só é seguido quem fala aquilo que os outros querem ouvir. Antigamente isso tinha um nome, chamava cinismo, porque cínico é aquele que fala o que os outros querem ouvir e não aquilo que precisa ser dito.
quando eu estou fazendo esse discurso agora, nesse podcast, eu não estou sendo cínico, porque o que eu estou dizendo é o que muita gente não quer ouvir. Se o objetivo fosse engajamento, conseguir mais seguidores, eu deveria estar dizendo justamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Que tem que ir para festa, que tem que se divertir, que tem que curtir, que tem que aproveitar, que tem que ignorar esse negócio de máscara, que é desconfortável, fica um negócio na cara, dificulta a respiração. É realmente chato usar máscara. Passar álcool em gel nas mãos o tempo todo, negócio grudento, resseca as mãos. Não tem nada divertido nas medidas para conter o vírus. Nada. Mas se elas não forem tomadas, o resultado é trágico. E nós temos colhido esse resultado. Nos últimos dias, desde que o ano começou, morrem mais de 1.000 pessoas por dia, todo dia no Brasil, dessa doença. Estamos a mais de 1.500, batendo 1.600 mortos por dia. Em breve chegaremos a 2.000 mortos por dia. E pior é que não dá para conter. Não é fácil conter, não é rápido. As medidas necessárias para conter a pandemia são extremamente dolorosas e difíceis de serem tomadas. Por isso é que é mais fácil falar para a galera, fazer o discurso que a audiência quer ouvir. Um discurso eleitoral, um discurso que busca o aplauso da maioria. Fazer o discurso que impõe regras e restrições às pessoas é o discurso mais difícil possível. É por isso que ele não tem engajamento. É por isso que é tão difícil convencer as pessoas do óbvio, porque ninguém quer fazer sacrifício. Ninguém. Esse é o grande desafio que se impõe nesse momento. E aí fica a pergunta: será que somos realmente seres racionais? Porque se agimos apenas para realizar os nossos desejos, estamos fazendo a mesma coisa que um tubarão que vive no mar para comer carne, de um bicho selvagem que só faz aquilo que deseja fazer. O ser humano é realmente racional? Somos realmente animais racionais, capazes de pensar, de refletir, de raciocinar e de tomar a medida necessária e não necessariamente a mais fácil, a mais confortável? Esse é o desafio civilizatório que se impõe a toda a humanidade. Não é só nós, não. Se tivesse um presidente aqui no Brasil pregando para todo mundo ficar dentro de casa, trancado, que não era para sair, que tinha que usar máscara, que botasse que quem saísse sem máscara ia ser preso, um presidente que pegasse no pé de todo mundo, que combatesse o vírus com unhas e dentes, sabe o que ia acontecer com esse presidente? Ele seria combatido por muitos brasileiros, que iriam provavelmente arrumar um jeito de tirá-lo do poder, porque não aceitaríamos de jeito nenhum o sacrifício necessário. Repare, esse é um desafio civilizatório. Essa doença é uma doença do comportamento humano, que pode ser contida rapidamente com um comportamento diferente. Mas as pessoas preferem manter o comportamento que sempre tiveram, a mudar de comportamento. Querem que o universo saia da frente, e não elas que vão sair da frente do universo. Vamos agora às manchetes de capa dos portais de notícias da Paraíba. Começando com Paraíba Online. Diagnóstico nacional. Hospitais lotados por Covid, mais pacientes jovens ocupam UTIs. Esse é o principal destaque de capa
do Paraíba Online, que enxerga nessa mudança uma mudança de perfil. Muitos pacientes jovens e alguns estão morrendo. Diferente da primeira onda, recentemente a Organização Mundial de Saúde deu conta de que nós já estamos na quarta onda no Brasil, provavelmente. E essa quarta onda, ela está sendo muito mais violenta. A variante do vírus que começou a ser desenvolvida ou se desenvolveu a partir do contágio em Manaus, ela é 10 vezes mais forte do que o coronavírus original. A carga viral é 10 vezes maior do que a carga viral do coronavírus original. Portanto, é possível, os cientistas ainda estão pesquisando, que seja 10 vezes mais mortal, 10 vezes mais contagioso e provoque 10 vezes mais sofrimento. Destaque de capa de hoje do portal Correio: Petrobras anuncia nova alta nos preços da gasolina, diesel e gás. Essa é mais uma das péssimas notícias que estão no highline de hoje, né? Entre as notícias mais importantes. E a Petrobras anunciou hoje um novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de botijão vendido nas refinarias. A partir desta terça, a gasolina ficará 4,8% mais cara, quase 5%, é mais ou menos 12 centavos por litro. Com isso, o combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60 por litro. Mas não chega nesse preço na bomba, né? A bomba está quase R$ 6,00. O óleo diesel terá um aumento de 5%. Já o gás liquefeito de petróleo, GLP, o gás de cozinha, ficará a 5,2%. É o maior reajuste. O preço do gás de cozinha, que sai das refinarias por R$ 36,69, já está custando R$ 100 ou mais de R$ 100 em alguns lugares. Essa é a pior notícia possível, né? Em uma nota divulgada pela empresa, pela Petrobras, tem dizendo o seguinte, eu vou ler aqui. Importante ressaltar também que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais, estaduais, custo para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis. Ou seja, depois que sai da refinaria, passa por toda a cadeia produtiva, o preço do combustível dobra, quase triplica em alguns casos, como é o caso, por exemplo, do gás de cozinha. Paraíba Rádio Blog: em um ano de Covid, 2 a cada 3 doentes entubados em UTI morreram no Brasil. É o que eu acabei de falar. Quem vai para uma UTI não vai com uma boa notícia, não é uma boa. UTI, unidade de terapia intensiva, é um local onde as pessoas vão porque estão mal. Eu já estive numa unidade de terapia intensiva por ocasião de cirurgia e olha que foi a cirurgia eletiva, tudo sob controle, e é desesperador. É um local muito difícil, muito triste, muito solitário, extremamente solitário. Essa é a pior marca dessa grande crise sanitária que estamos vivendo, de proporções apocalípticas em todo o mundo, é que a pessoa que morre de Covid, ela morre de forma solitária, isolada de todo mundo.
dos seus parentes, dos seus amigos, e inclusive isolada, e muitas vezes morre dormindo, né? Morre em coma. A pessoa é entubada, está ali falando, tal, ainda conseguindo falar, com dificuldade de respirar. Os médicos entubam, a pessoa fica desacordada e não volta mais, desaparece ali. E depois não tem ritual funerário, não tem como velar o corpo, isolar o corpo e enterrar ou cremar, a depender de como for. Mas é uma dor emocional, um luto, que é muito mais difícil de superar, porque não nos deixam fazer um ritual religioso como deve ser feito, que esse ritual todo é criado justamente para amenizar a dor da perda. Dor que se amplifica quando muitas pessoas da mesma família morrem quase que no mesmo dia. Ainda no Paraíba Rádio Blog, Léo Bezerra lembra que Covid-19 mata e pede que a população siga recomendações e cuidados com saúde. Léo Bezerra é o vice-prefeito de João Pessoa. Paraíba registra mais 25 óbitos por Covid-19 neste domingo. A média de mortes na Paraíba está subindo. Estamos com a média de 20 mortes por dia. Líderes religiosos destacam postura de diálogo de Bruno na gestão da crise da Covid-19 em Campina. Ao contrário da maioria das cidades do estado, a cidade de Campina Grande ainda não decretou lockdown, não tomou nenhuma medida de fechamento das atividades comerciais, os templos continuam abertos, o comércio continua funcionando normalmente, apenas as escolas permanecem fechadas e essa é a principal medida até agora tomada na cidade. As escolas não estão funcionando, mas o resto está tudo funcionando quase que normalmente, com algumas restrições que foram discutidas numa reunião com o prefeito, secretários municipais e a sociedade civil organizada de uma forma bastante democrática. O prefeito viu a sociedade civil ali representada por alguns dos seus mais proeminentes porta-vozes e vai editar um decreto que ainda não é um decreto de lockdown, nem de restrição, nem de fechamento das atividades comerciais, porque se entende que nesse momento na cidade de Campina Grande ainda não é necessário. Padre paraibano chama Bolsonaro de desorientado e critica todos que querem e critica todos que não querem preservar a vida. Esse discurso do padre está aí na internet e viralizou pela forma, digamos assim, agressiva, não é? Que o religioso começou a fazer um discurso com um ingrediente político muito forte e por isso teve toda essa repercussão. Ainda as manchetes do WSCom, inovação e credibilidade. Governadores da Paraíba e mais 15 estados dizem que Bolsonaro distorce dados e cobram onde estão os outros 642 bilhões. É aquele impasse que eu falei para vocês, né, entre os governadores do Nordeste e de outros estados, né, a Paraíba e mais 15 estados, são 16, inclusive aliados do presidente, que estão no impasse. Olha que dificuldade. De um lado, o hospital que está superlotado e não cabe mais ninguém, não dá para atender, com fila para UTI e as pessoas morrendo. Do outro, o presidente da República, que é contra qualquer tipo de medida de isolamento. Ele é contra o lockdown, né? Contra o uso de máscaras
e contra a aplicação de vacinas. Essa é a posição do presidente. E os governadores ficam entre a cruz e a espada, os prefeitos também. Porque o que vão fazer? Adotar a postura do presidente contra vacinas, contra o isolamento, contra o lockdown e contra o uso de máscaras e as medidas sanitárias? Ou adotam essas medidas e ficam contra o presidente? É um impasse, porque politicamente ficar contra o governo federal é perder muito, perder inclusive o repasse de verbas, pode ser vítima aí de uma perseguição política. É uma dificuldade, é um impasse muito grande e esse impasse político, ele talvez seja o pior problema e talvez seja a causa de termos chegado, o país ter chegado a esse número enorme de pessoas mortas, mais de 250 mil mortos, indo para 300 mil, com certeza chegaremos a mais de 500 mil pessoas mortas até o final do ano. É algo terrível, mas é o que está se apresentando, é a realidade que se apresenta e, de acordo com os dados, é isso que vai acontecer, porque não há uma luz no fim do túnel para que esse impasse seja resolvido, pelo menos por enquanto. Ainda no destaque do G1 Paraíba, portal de notícias da Globo, portal G1 traz como informação principal aqui, idosos a partir de 84 anos começam a ser vacinados hoje em João Pessoa, aqui em Campina Grande também, nas cidades da Paraíba, estão começando a vacinar as pessoas com mais de 80 anos. E esse esquema vacinal, ele tem na sua concepção, no seu planejamento, um equívoco, a meu ver, insanável. Porque no Brasil nós decidimos vacinar primeiro as pessoas menos atingidas pela doença, para depois vacinar as mais atingidas. Os dados mostram que a maioria das pessoas que morrem de Covid tem entre 60 e 80 anos. A maioria são homens, entre 60 e 80 anos, mas as mulheres também, nessa faixa etária, são as mais atingidas. E por que não vacinou esse pessoal primeiro? Foi vacinar médico, vacinar enfermeiro, vacinar pessoal que trabalha em hospital, aí vacina os que têm mais de 80 anos e os que têm entre 60 e 80 anos, que são os mais atingidos pela doença, os que mais morrem, os mais frágeis, esses ficaram para depois. Isso não tem nenhuma lógica. Prazo para o Imposto de Renda 2021 começa nessa segunda, é o que traz o G1 Paraíba, e Receita espera 329 mil declarações na Paraíba. Seleção para profissionais de saúde temporários começa uma inscrição hoje, tem um edital no G1 Paraíba, tem concursos e seleções, editais publicados na Paraíba. O processo seletivo para profissionais de saúde temporários é na Prefeitura de João Pessoa. E agora destaque do blog do Max Silva. Vacinação em idosos acima de 80 anos começa em Campina Grande. Veja os pontos de vacinação que estão disponíveis em Campina Grande. Estão aqui no blog do Max Silva. E você pode agendar a vacinação entrando num site. O site é vacinacal.campinagrande.pb.gov.br. Seria vacinação, mas como é um endereço de internet, não tem nem o cedilha, nem o acento no A. Então fica vacinacal.campinagrande.pb.gov.br. As ações de drive-thru acontecem no estacionamento do Clube Campestre entre 8 e 16 horas.
Os demais pontos de vacinação podem ser acessados no blog do Max Silva, que traz todos os detalhes. Mais PB. Paraíba tem 33 presos e mais de 250 casos de descumprimento de isolamento. O governador da Paraíba baixou um decreto determinando uma série de restrições. Esse decreto tem sido descumprido de forma sistemática e a Polícia Militar, que já tem que combater a criminalidade, agora arrumou mais uma ocupação, que é cuidar de bêbado e de vagabundo que inventa de fazer festa, de fazer zoada, de descumprir as medidas de isolamento durante a pandemia do novo coronavírus. Mais de 250 casos de descumprimento, 33 pessoas presas, é o saldo, por enquanto, do decreto de João, que estabelece restrições em toda a Paraíba para tentar conter a contaminação. E essas medidas tomadas pelo governador João, elas não são suficientes. Vai ser necessário um lockdown total, de pelo menos 3 semanas. Sem isso, não tem como conter a curva de contágio, não tem como conter o novo coronavírus. João reage à tuitada de Bolsonaro, diz que ele está tentando confundir a população. PM é recebida a tiros em festa clandestina no Cristo. O Cristo é um bairro lá de João Pessoa. Você vê como está a coisa, hein? O pessoal está fazendo festa ilegal, clandestina, e quando a polícia chega, é recebido a bala. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro que combate as medidas de isolamento. Esse brasileiro, ele talvez não seja um ser racional. Se é racional, não utiliza o raciocínio como estratégia de vida. E eu tenho a impressão que tem muita gente assim, viu? Não é pouca gente, não. O Hospital de Trauma atende quase 80 vítimas de queda de emergência, isso em Campina Grande, no final de semana. Juizado de Violência Doméstica fará uma série de atividades de lives no mês da mulher, aqui em Campina Grande, de onde eu falo. Campina Grande inicia a vacinação de idosos entre 80 e 89 anos, restringe horário de bar, reduz público de missas e a cidade integra estudo para inquéritos sobre doenças raras. Esses os destaques de capa do Mais PB, site do Heron Cid. Heron, que sempre escreve artigos muito interessantes. Não tem nenhum destaque aqui dele hoje no portal, mas enfim, você pode acessar o portal e conferir. Blog do Márcio Rangel tem como destaque o padre paraibano que chamou Bolsonaro de desorientado e criticou todos que não querem preservar a vida. Também do governador da Paraíba que rebate os dados de Bolsonaro sobre repassos para o combate à pandemia, o reajuste dos combustíveis. Bombeiro aposentado é morto a tiros em Belém de Brejo do Cruz. E esses são os destaques do blog do Márcio Rangel. No site Realidade PB, informação com credibilidade, a informação de que a Petrobras eleva os preços, que a Paraíba confirma 1.392 novos casos e 25 óbitos por Covid no domingo, ou seja, portanto ontem, 25 pessoas morreram. A vacinação em Campina Grande para pessoas com mais de 80 anos. Esses os destaques do Realidade PB. Fonte 83 traz como destaque: o colapso já chegou no interior da Paraíba. É um artigo escrito pela Nice Almeida. A Nice diz que o problema não é só em João Pessoa e em Campina Grande, que nas cidades pequenas, nas cidades do interior, o colapso já se instalou, porque todo dia é fila de ambulância nos hospitais
já que nas cidades pequenas não tem UTI, todos os doentes graves são mandados para João Pessoa ou para Campina Grande, e o que ela chama a atenção aqui, a Anice Almeida, é que isso está acontecendo em várias cidades, e dá um exemplo de Solânia, no interior, no Brejo Paraibano, aonde ela diz que todos os dias é fila de ambulância para levar pacientes para Campina Grande, para outras cidades, para João Pessoa, porque ficam graves e não conseguem ser atendidos no hospital regional local. Destaque do Hora Agora: pedido por vereador, prefeitura terá disque denúncia para descumprimento de medidas sanitárias. Petrobras anuncia nova alta nos preços do diesel e da gasolina e do gás. Polícia Civil investiga golpes contra idosos em Campina Grande. ProUni abriu inscrições para a lista de espera nesta segunda-feira. Marinaldo integra reunião com Bruno e confirma novo decreto na Câmara Municipal de Campina Grande, que adotará medidas mais restritivas. Vereador aponta preocupação com o impacto de municípios vizinhos na pandemia. Foi o vereador Rubens Nascimento, do Democratas. Ele tem razão, porque Campina Grande é um centro médico para onde correm mais de 80 municípios da Paraíba. Referencia mais, eu diria que bem mais de 80 municípios, mas oficialmente, para efeitos da Covid-19, a Campina Grande referencia mais de 60 municípios. Ou seja, é o local para onde vêm as pessoas que, em estado grave, não podem ser atendidos nessas pequenas cidades onde não tem uma estrutura hospitalar. Campina Grande tem uma grande estrutura hospitalar. O prefeito Romero Rodrigues, na gestão passada, ele tornou exclusivo um hospital inteiro para a Covid, o Hospital Pedro I. E graças a essa decisão, as vagas para UTI ainda existem. Campina Grande é uma das poucas cidades do Brasil onde apenas metade das vagas de UTI estão ocupadas. A outra metade estão vagas, esperando pacientes. Então tem vaga na UTI em Campina, tanto na UTI quanto na enfermaria. Isso graças a uma ação de prevenção muito importante que foi tomada ainda na gestão anterior pelo prefeito Romero Rodrigues e que permanece funcionando e está sendo incrementada na gestão atual do prefeito Bruno Cunha Lima. Esses os destaques de capa do Paraíba Agora. Para finalizar, os destaques de capa do Jornal da Paraíba, também com João Azevedo criticando Bolsonaro, governadores cobrando o presidente, o reitor nomeado da UFCG é procurado para iniciar transição de gestão. Aulas da rede pública de ensino da Paraíba começam de forma remota. É a salvação para as crianças, né? Todos estudando pelo computador. Talvez seja esse o futuro da educação. Esse foi o programa de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. É sempre um prazer ter a sua audiência. Por favor, entre em contato comigo. Mande um e-mail. Deixe seus comentários aqui nessa rede social. Ou mande e-mail para mim. arquimedesonofrio@gmail.com. Me ache no Instagram como Arquimedes de Castro, no Twitter como Arquimedes PC e no Facebook é só procurar Arquimedes de Castro que você acaba achando. É isso aí. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Rádio é Notícia com Arquimedes de Castro.